7 horas, pessoal. Vamos iniciar a live então. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O áudio e a luz também tá tudo ok, né? Se tiver algum erro, falem comigo. Então, pra quem tá um pouco perdido, esse é o episódio 16 da minha série de vídeos relacionado ao meu projeto de reflexão. A gente toda semana debate sobre algum tema. Normalmente esses temas são assim mais tabu, então, enfim, causa algum tipo de incômodo. E a minha intenção é justamente a gente conversar um pouco sobre esses assuntos, diminuir a força que eles têm sobre nossas vidas. A Ana entrou também. Oi, Ana. Davi, quanto tempo! Bom ter você de volta. Bom, continuando. Como eu falei, esse é o episódio 16. Então, se você não viu os outros, por favor, olhe no meu canal no YouTube. Se chama Laís Torres. E estão todos os episódios lá. Eu salvo as lives lá. Dani pedindo. Beijo, Dani. Pedindo pra mandar um beijo. Ai, ai. Então, não esqueçam de se inscrever no canal, colocar o seu joinha, compartilhar os vídeos também. Não esqueçam que eu faço esse projeto pra vocês, então assim, eu preciso saber se realmente tá sendo bom, sabe? Então me deem feedbacks, se inscrevam lá no canal e tudo mais. Desse jeito eu consigo entender que tá indo pra um bom caminho, tá? Então me ajudem com isso, vamos ajudar um ao outro. O episódio de hoje é sonhos. E ele foi decidido, esse tema, né, foi decidido com base em uma conversa que eu tive com... o Davi tá falando, não deixo te assistir, só estava com compromisso justamente no seu horário. Oh, meu Deus! Obrigada, Davi, que fofinho, meu. E a Dani dizendo, sim, está ajudando muitas pessoas nessa hora difícil. Oh, meu Deus. Obrigada, pessoal. Então... eu tava conversando com um amigo meu na semana passada, eu ainda estava meio em dúvida de qual tema escolher. E realmente, os temas que eu escolho, normalmente eles são temas mais pesados. E aí ele pensou, por que não fazer um tema teoricamente mais leve, né? Depois dessa sequência de lives mais truncadas. Aí na hora já veio na minha cabeça, vamos falar de sonhos então. Então foi assim que foi decidido. Já era um dos temas que eu queria falar, mas realmente nesse momento foi o momento ideal para poder falar sobre ele. Então é isso. Iniciando a live 16 hoje, sonhos. E antes de começar a falar o que eu quero relacionado a isso, eu gostaria de contar uma pequena historinha para vocês. Tem uma menininha, né? Tinha uma menininha, na verdade, que ela fez uma analogia muito legal. Tipo assim, a lógica que ela levou foi realmente muito interessante. Ela pensou, bom, a Lua é basicamente feita de pedra, né? Tipo assim, parece que é pedra. Então, e tem pedra aqui no planeta Terra. Isso quer dizer que eu consigo quebrar essa pedra em pedaços menores. Então eu consigo ter um pedaço dessa pedra. Portanto, eu também consigo ter um pedaço da Lua. E o plano dela era justamente, quando ela fosse pro avião, pela primeira vez, ela iria rapidamente baixar a janela, pegar um pedacinho da Lua e levar no potinho que ela já tinha separado. Então, quando ela apareceu lá no avião, ela tentou fazer isso e viu que não tinha como abrir a janela do avião. E pediu ajuda para a aeromoça disse que era impossível e tudo mais. E foi assim que ela descobriu que não dava para fazer aquilo. Pessoal, essa garotinha sou eu. Então sim, eu já tentei ter um pedaço da Lua. Sou fascinada pela Lua. E foi desse jeito que eu descobri que a estratégia que eu estava usando para completar esse sonho meu, ele não seria boa, sabe, para aquele momento. Mas isso não quer dizer que não foi um sonho importante ou uma coisa que eu simplesmente deixei de lado. O que eu quero dizer sobre essa historinha pra vocês é que nós temos sim sonhos escondidos, tanto que agora eu tô me abrindo um pouquinho pra vocês. E muitas vezes a gente tem até vergonha de falar sobre eles. E essa live toda, na verdade, eu espero poder
ajudar vocês a sonharem os seus sonhos antigos, a vocês agarrarem eles de verdade e dar luz, sabe? Dar brilho. E tudo isso está envolvido pela forma de que eu falei que a estratégia que eu usei, ela não foi muito boa. Mas não quer dizer necessariamente que isso não vai dar certo. E aí a gente pode tentar separar os sonhos em sonhos distantes ou sonhos que estejam mais próximos. Só que isso é extremamente relativo, então às vezes a gente está tão focado de uma forma para resolver, no meu caso era pegar um avião e abaixar a janela, que a gente se esquece das outras possibilidades. Então, o que eu achava que era muito, tipo assim, distante, estava muito perto de mim, assim como para vocês também pode acontecer. Por isso que eu sempre digo que quando a gente muda a forma de ver as coisas também mudam de forma. E isso se aplica muito aos sonhos também. Então tá, vamos lá. O primeiro ponto que eu posso dizer sobre a temática sonhos é coragem. E o que você quer dizer sobre isso, Laís? Cara, eu assim, estatisticamente falando, quando um sonho ele é genuíno, ou seja, quando ele parte de dentro de você, ele é um sonho seu, a probabilidade dele ser realizado é muito maior quando você tem que concluir um sonho de alguém. Por exemplo, sabe quando sua família deposita os sonhos dela em você, ou você tem que fazer alguma coisa porque é tradição, enfim, isso não são seus sonhos. Então a probabilidade daquilo dar errado, ou que para demorar de ser concluído, vai ser assim. Então, a maior chance dele ser concluído seria se ele realmente vier de dentro de você. E para isso, tem que haver a tal da coragem de você pôr a cara a tapa e correr atrás dele. Isso tem muito a ver com a solitude também. Pra quem... Ah, a Mila entrou! Que saudade de você, amiga! Mas enfim, com relação à solitude, pra quem não assistiu, eu fiz um vídeo só sobre solitude versus solidão. E lá eu explico as diferenças e pontuo umas coisas interessantes relacionadas ao meu projeto também. E isso também está aplicável nos sonhos. O que seria a solitude, assim, resumidamente? Seria a gente olhar para nós. E isso tá tão relacionado com sonhos porque quando a gente se conhece um pouco melhor, a gente curte nossa companhia, a gente busca essa ambição da felicidade, estar única exclusivamente sobre a nossa vida, não por questão de egoísmo, mas por questão de valorização mesmo e amor próprio, a gente consegue entender quais são nossas prioridades, quais são nossos sonhos. E esse pra mim é a primeira parte, é a gente entender realmente o que eu espero pra minha vida, do que eu gosto e quem eu sou. Essa seria a parte da solitude. A segunda parte, relacionada à parte da coragem, que foi o primeiro ponto que eu citei, seria, pra mim, é a mais difícil, na minha opinião, realmente é a mais difícil, que é o dizer o sim. E o que significa isso? Significa você confirmar que você é merecedor desse sonho, sabe? Do tipo assim... Sabe quando, sei lá, vamos pensar numa historinha. Tem uma, não sei, uma porteira que ela comenta com o zelador que o sonho dela é, sei lá, ser médica. E aí o zelador começa a fazer deboche dela dizendo que é óbvio que ela não vai conseguir, que isso não está ao alcance dela, que ela é porteira sim, e não dizendo que a profissão médica ou porteira são, tipo assim, graus, tipo, de maior ou menor valorização, mas sim que o tipo de pessoa ela não conseguiria, entendeu? E não relacionado a você ser porteiro ser uma profissão menosprezada, assim, tipo, menos importante do que ser médica. Então é mais ou menos isso. Então, tipo assim, às vezes a gente tem esses sonhos escondidos, tipo dela de ser médica, tipo o meu de querer um pedacinho da lua, e a gente não costuma verbalizar. Essa coisa da gente dizer o sim, falar assim, eu sonho em ser médica. A gente não costuma falar isso para as pessoas, até porque a maioria das pessoas está nem interessada. E quando ela tá interessada no seu fracasso, porque ela quer que você sofra com isso, não conquiste o que você quer, justamente porque a sua infelicidade ou a sua desgraça, sendo maior do que a dela, vai causar a felicidade dela. Então, tipo assim, é bem bizarro, mas sim, é um tipo de pessoa. Então, essa coisa da gente se sentir merecedor, sabe? Tipo assim, pô, por que eu não tenho uma outra profissão? Por que eu não consigo ir pra essa viagem? Por que eu não, sabe?
de falar assim, isso é pra mim. Não existe sonhos classificados para as pessoas, tipo assim, não tem um tipo específico de pessoas que poderiam ou deveriam ser médicas, tipo assim, sabe? Basta você lutar por isso. E não necessariamente você ficar dizendo que não faz o seu tipo, porque não existe esse, entendeu? Então, pra mim, essa é a pior parte, porque até da gente verbalizar o que a gente quer, isso causa incômodo. Nós fomos criados, basicamente, a nos diminuir sempre. E essa ambição por querer algo melhor e uma vida melhor incomoda os outros e acaba nos incomodando também, porque a gente é reprimido quando a gente fala dos nossos sonhos. É por isso que tem o tal dos maus olhados, que usam várias coisinhas do tipo... Ah, o Fabiano chegou. Oiê. Ah, a mãe da Grazi também. Beijo. Enfim, então, todas essas coisas fazem com que a gente sinta incômodo, porque nós não somos treinados a verbalizar e tem muitos mal olhados mesmo, então a gente seleciona muito. E normalmente quando a gente fala sobre nossos sonhos, né, sempre tem um Zé Mané botando a gente pra baixo, no caso aquele zelador. De novo, eu não tô falando da profissão, tá? Tô falando da história que eu contei, uma pessoa qualquer que tava numa profissão lá do lado da porteira. Enfim, é isso. Então, tipo assim, o segundo ponto, porque o primeiro foi coragem, pra mim seria sentir o sonho. Eu gosto muito da Oprah Winfrey, tenho certeza que vocês conhecem ela também. Eu não vou listar tudo que ela é, porque ela tem vários. Tem como fala assim, tipo, um currículo bem grande, mas é uma apresentadora de TV americana que ela citou uma frase bem legal, eu vou ler pra vocês. Você recebe da vida o que tem coragem de pedir. Eu gosto muito dessa citação, porque ela me lembra muito o que eu defendo no meu projeto relacionado às energias da física quântica e tudo mais. Eu tipo assim, cara, se você recebe da vida o que você tem coragem de pedir, isso quer dizer que, no mínimo, tu pensou a respeito. Para pensar a respeito, isso teoricamente poderia se tornar um sonho. E aí, a partir disso, causa algum tipo de emoção, e aí você acaba traduzindo isso na sua personalidade, e depois vão pros seus atos, enfim, tá tudo interligado. Quando a gente consegue colocar na nossa cabeça, né, que a gente merece algo, é porque a vida, ela falou e deu um jeito de demonstrar que a gente suporta isso. Seja dor, seja alguma coisa positiva, sabe? De tipo de merecimento mesmo. Ah, oi, Troia. Bom, então é mais nesse sentido que eu queria explicar, né? Sobre tá tudo interligado e